Olá, meninos e meninas. Vamos gravar a segunda parte da nossa aula desse sábado, dia 27 de junho de 2020, livro 2, capítulo 6, Vida Espírita, e o item 9, que é Comemoração dos Mortos Funerais. Vamos para as últimas 5 questões, nessa segunda parte, fechando então esse estudo. A questão 326. Kardec pergunta: a alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tributam aos seus despojos mortais? Só se for um espírito ainda muito materializado, vinculado às coisas da terra, porque senão ele não vai se importar com seus despojos. É provável que, se alguém noticiar isso para ele, falou: olha, estão fazendo isso com seus despojos mortais, ele fala: tá bom. Eu diria que é mais ou menos como um adulto, nós na fase adulta, se alguém disser assim: olha, tem um brinquedo seu lá que quebrou agora. Ele fala: tá, não uso mais, não faz mais diferença. Quando eu usava, talvez eu me importasse, mas agora não faz diferença. Então, imagino que o espírito minimamente consciente, ele olha para o corpo dessa maneira. Ele vai falar: não uso mais, não faz diferença, né? Então, se os ossos vão ficar aqui ou ali, pouco importa. Do ponto de vista de quem está aqui, né? Então imagine quando grandes figuras da humanidade, o próprio túmulo do Kardec, né? Para nós espíritas, eu nunca fui a Paris, mas se for um dia eu vou querer dar uma passadinha lá, assim, não pela valorização do túmulo, né? Mas porque é um ponto histórico, né? Um dos túmulos mais visitados. Então, do ponto de vista histórico, a gente visita lugares por onde pessoas passaram, mas não pela questão dos ossos, né? Muito mais pela lembrança que aquilo pode significar e pelo valor histórico que isso tem. A questão agora é a 327. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, né? Muitos não entendem nada do que está acontecendo. Assistem o enterro e estão perturbados ainda, porque desencarnaram há pouco tempo, é como se estivesse no enterro de uma outra pessoa. E aqui me permitam um adendo na nossa aula aí. Eu não sei se vocês leram um livro do Charles Dickens, que Os Três Espíritos de Natal, que foi adaptado para o cinema com o nome Adorável Avarento. Eu fiz inclusive uma adaptação desse livro para uma peça teatral, já apresentamos aí na Casa Espírita algumas vezes, né? Os Três Espíritos de Natal. Então, era um homem avarento, né? No século XIX ali, e ele na noite de Natal, ele não gostava de Natal, não gostava de presente, né? Era muito avarento ali, pão duro, e ele então é visitado por três espíritos. O espírito do Natal, na verdade, ele é visitado por um sócio dele que tinha desencarnado, que avisa ele que ele vai ser visitado por três espíritos à noite, né, durante o sono. E o primeiro espírito é o espírito do Natal passado, né? Então ele vê uma série de coisas que aconteceu nos natais da infância, da juventude dele. Depois ele é visitado pelo espírito do Natal presente, né? E no espírito do Natal presente ele é como se ele em desdobramento fosse ver a festa de Natal que o seu funcionário está fazendo lá na casa dele, com a família, muito simples, mas com muito amor e tal. Ele vê o que está acontecendo. E depois ele é visitado pelo Natal futuro, né? O que queria acontecer provavelmente com ele. E aí ele está assistindo um funeral, é por isso que eu contei a história. E ele perguntando, mas quem morreu, né? De quem que é esse funeral, tal, ninguém respondia, até que ele descobre que quem tinha morrido era ele, né? Era o futuro. E todo mundo estava comemorando a morte dele, porque ninguém gostava dele. Então estavam comemorando. E quando foram falar a respeito do morto, falaram com muito desprezo, né? Falaram com muita raiva até, porque ele era um cobrador implacável, ele era uma pessoa realmente que não despertava bons sentimentos. E então ele volta, acorda, é manhã de Natal, e ele está uma pessoa diferente, transformado.
Então, assistir o funeral, né, esse filme, na verdade um livro que foi adaptado, mostra como podemos assistir sem sequer entender o que é que está acontecendo. A questão 327A. Fica lisonjeado com a concorrência ao seu enterro? Ou seja, nossa, quantas pessoas vieram ao meu enterro? Como foi dito na questão anterior, às vezes ele nem percebe que é o seu enterro. Agora, se ele for um espírito que já esteja lúcido, que consiga perceber, ele vai ficar lisonjeado dependendo do motivo que as pessoas foram lá. Se realmente foram porque amam, porque estão vibrando positivamente, vai falar, puxa, quantos amigos eu consegui, né, angariar aí ao longo da minha vida. Mas se as pessoas estão indo lá, como eu contei na história do livro aí, para comemorar a sua partida, não vai ter nenhum motivo para lisonja esse tipo de sentimento. Então, vai depender do grau da sua consciência e vai depender também do motivo para qual que fez, aliás, as pessoas irem até o enterro. A questão 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros? Frequentemente assiste. Outro dia estávamos conversando aqui em casa, né, o meu filho mais velho é formado em Direito, e a gente estava conversando sobre filmes que mostram como é comum nos Estados Unidos testamentos, né? E que no Brasil, ele falou que isso sempre era comentado em aula, no Brasil nós não temos muito esse hábito. É muito comum qualquer pessoa de classe média nos Estados Unidos e até de classe baixa fazer um testamento. Aqui no Brasil isso dá um maior trabalho, porque quando a pessoa desencarna, aí vai ter que fazer inventário e tal. Então, naquele momento que os filmes mostram da abertura e leitura do testamento, essa é a pergunta. O espírito está lá, ele vê isso, muitas vezes vê, e muitas vezes isso é um sofrimento para ele, porque percebe que as pessoas, na verdade, só estavam interessadas nas posses materiais, estavam mais querendo que ele desencarnasse logo para ter acesso aos bens materiais. Deus permite isso como uma forma de aprendizado para o espírito. É uma forma dele ver o que ele fez da vida e, obviamente, tentar corrigir a rota aí. Lógico que existem espíritos que demoram muito tempo para despertar no mundo espiritual, para ter consciência do desencarne. Então, aqui estamos falando de espíritos que têm um mínimo de consciência de que já desencarnaram. E a última questão desse capítulo é a 329. O respeito instintivo do homem pelos mortos em todos os tempos e entre todos os povos é um efeito da intuição da existência futura? Sim, né? Desde a pré-história nós temos desenhos, as pinturas rupestres ali que mostram a preocupação dos encarnados com aqueles que haviam partido, com os ancestrais. Então, realmente é a intuição e a certeza de uma vida futura. Antes de encerrar essa segunda parte, eu queria só contar uma outra história para vocês do Nobel. Todo mundo já ouviu falar, né, do Prêmio Nobel da Paz, né? Tem vários prêmios aí. Não sei se vocês sabem, mas o Nobel ele foi o inventor da dinamite, né? E a dinamite foi muito importante no século XIX, século XX, inclusive nas guerras. E quando um irmão dele morreu, portanto tinha o mesmo sobrenome, um órgão de imprensa de Londres achou que era ele que tinha morrido. E aí, acho que de Londres, fiquei na dúvida agora se foi um jornal de Londres. Mas publicaram uma notícia de que, graças a Deus, um assassino tinha morrido. E ele leu aquilo e ficou assustado. Ele não imaginava que a imagem que as pessoas tinham dele era essa, de um assassino. Ele era um cientista, uma pessoa que tinha inventado. Ele tinha ganhado muito dinheiro, inclusive, com esse invento. E aí ele resolveu que ele não queria o seu nome associado às coisas negativas. E ele criou, né,
o prêmio Nobel com uma fundação, que quando ele morresse deveriam ser premiados inclusive as pessoas que propagassem a paz, né? Olha o oposto daquilo que ele fez. Então, por isso que nós temos o Prêmio Nobel da Paz, uma preocupação desse cientista que enriqueceu com o seu invento em deixar o seu nome associado a coisas positivas depois do seu desencarne.